Boa tarde, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância, dando continuidade ao assunto de funções oxigenadas. Hoje nós vamos estudar a função éter. Fazendo um leve resumo das funções oxigenadas que nós estudamos, nós já estudamos as funções álcool, que são compostos que apresentam o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. Então aqui nós temos o exemplo de um álcool. Nós já estudamos a função enol, que são compostos que apresentam o grupo hidroxila, ligado a um carbono insaturado. Então, a diferença do álcool para o enol está na posição da hidroxila. Se a hidroxila estiver no carbono saturado, é um álcool. Se ela tiver um carbono insaturado com ligação dupla, é um enol. Fenol são compostos que apresentam o grupo hidroxila, OH, ligado ao composto aromático, que é o benzeno. Então, aqui nós temos composto aromático, benzeno, e temos a hidroxila ligado a ele. Então, nós temos um fenol. Aldeídos. Os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo aldoxila na sua estrutura. Aqui o grupo aldoxila, o carbono, ligação dupla, oxigênio, ligação simples, hidrogênio. E as cetonas são compostos que possuem o grupo carbonila, carbono, ligação dupla, oxigênio, posicionado entre dois carbonos. Então, aqui, nós temos a carbonila posicionada entre dois carbonos. Então, foram essas as funções oxigenadas que nós já estudamos até o momento. Hoje nós vamos começar o assunto sobre a função éter. O que vem a ser éter? Essa função possui como principal característica estrutural a presença de dois radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio. Ou seja, nós temos um oxigênio como elemento central e temos dois radicais orgânicos, um para a direita e o outro para a esquerda. Certo? Então, aqui é o oxigênio como elemento central e temos dois radicais, um para a direita e outro para a esquerda. Então, o éter, a função éter, é marcada pela presença de um oxigênio ligado entre dois carbonos. Nomenclatura oficial dos éteres. A nomenclatura para os éteres, segundo o IUPAC, devemos observar duas partes do composto, uma antes e outra após o oxigênio, no meio da cadeia. Então, primeiramente nós verificamos o número de carbono do menor radical, mais a terminação oxi. Depois nós colocamos o nome do hidrocarboneto, que é o maior radical, certo? Então nós temos dois radicais. Temos oxigênio como elemento central, aí nós analisamos os dois radicais, certo? O menor radical, ele recebe a terminação oxi. O maior radical, nós colocamos o nome do hidrocarboneto, certo? Daqui nós temos a tabela de prefixo, tá? Nós já estudamos um met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 dec. E aqui nós temos a parte intermediária, ligações simples, an, dupla em, tripla in, duas duplas de em, beleza? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Como é que fica o nome do éter? Nome do carbono de menor radical, mais oxi, e o nome do hidrocarboneto. Então, neste exemplo aqui, nós vamos analisar os dois radicais, certo? Eu tenho um radical com um carbono, então o nome dele, o prefixo é met. Eu tenho um radical com dois carbonos, o prefixo et, que nós consultamos na tabela. Um carbono met, 2 et. Então, como é que nós montamos o nome? Primeiramente, nós colocamos o nome do menor radical. Então, menor radical, met. Juntamente com a terminação oxi, então ficou metoxi. Aí nós colocamos o nome do hidrocarboneto para o maior radical. Se é dois carbonos, et. Só tem ligações simples an e a terminação o, porque é hidrocarboneto. Então o nome desse composto aí é metoxietano. Meus queridos, a grande diferença que tem em relação à nomenclatura do éter para os demais é que nesse caso aqui, na nomenclatura, nós não levamos em consideração a ordem alfabética, certo? Nós levamos em consideração a ordem crescente, o menor radical para o maior radical. O menor radical recebe ox no final, então ficou metox. E o outro maior radical nós colocamos como se fosse o nome de um hidrocarboneto. Contamos a quantidade de carbono, 2 carbonos et, só ligações simples an e a terminação o, então ficou metoxietano. No segundo exemplo, os dois radicais são iguais, ó. Um carbono met, um carbono met. Então, tanto faz como tanto fez. Então, nós seguimos o seguinte raciocínio. Nome do menor radical, met, mais ox, então ficou metoxi. E o nome do hidrocarboneto são carbono met, ligações simples an e a terminação o. Então, ficou metoxi,
metano. Terceiro exemplo. Esse radical aqui com 2 carbonos et com 3 carbonos prop. Nós consultamos a tabela. Ó. 2 carbonos et, 3 carbonos prop. Então está aqui já o nome dos dois radicais. Et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos. Então, nome do menor radical mais ox. Então fica et mais ox ficou etox. Nome do hidrocarboneto. 3 carbonos prop, só ligações simples an e a terminação o. Etoxipropano. Beleza? Então aí nós temos a nomenclatura do éter. Próximo exemplo aqui nós temos um éter de barras, formato de barras. Então aqui só tem um carbono, met. Já aqui eu tenho 1, 2, 3, prop. 3 carbonos, prop. Então como é que fica o nome? Metoxipropano, menor radical com a terminação ox, mais o nome do hidrocarboneto. No próximo exemplo eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenho 3 carbonos para cada lado. Então ficaram idênticos os radicais. Então, prop, com a terminação ox, ficou propox. Prop, que são 3 carbonos, ligações simples an e o hidrocarboneto O. Propoxipropano. Então está aí o nome do composto. Essa aí é a nomenclatura oficial. A nomenclatura usual, que é aquela que nós utilizamos no dia a dia, como é que nós fazemos? Colocamos a palavra éter e em seguida o nome dos radicais ligado ao oxigênio, em ordem alfabética. Ó, agora nós vamos levar em consideração a ordem alfabética, com a terminação ico. Então aqui está o nome dos radicais. Ó. Se tiver um carbono é metil, 2 carbonos etil, com 3 carbonos eu posso ter o propil e o isopropil. Qual a diferença? Se o oxigênio estiver ligado no carbono primário, propil. Se o oxigênio estiver ligado no carbono secundário, isopropil. E com 4 carbonos nós temos aqui ó, o butil, sec-butil, tec-butil e o isobutil. Qual a diferença? Se a cadeia for em linha reta e o oxigênio estiver ligado no carbono primário, butil. Se o oxigênio estiver ligado no carbono secundário, cadeia reta, sec-butil. Se o oxigênio estiver ligado no carbono terciário, tec-butil. Se o oxigênio estiver ligado no carbono primário com uma ramificação, isobutil. Então aí estão os principais radicais que nós vamos utilizar. Então, pela nomenclatura usual, primeiramente nós colocamos a palavra éter antes do nome. Depois vem o nome dos radicais em ordem alfabética. Agora sim, nós vamos levar em consideração a ordem alfabética, com a terminação ico. Na nomenclatura oficial que nós fizemos anteriormente, nós levamos em consideração a ordem crescente, o menor radical para o maior radical. Já na nomenclatura oficial, não. Nós vamos levar em consideração a ordem alfabética. Então, o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente, ó, o radical metil e aqui com 2 carbonos, etil. Então, na ordem alfabética, primeiro vem o etil. Ó. Então, fica éter, etil, aí vem o metil com a terminação ico. Então, o nome desse composto aí ficou éter etil metílico. Neste segundo exemplo aqui são iguais os radicais. Ó. Então, metil, metil. Então, ficou éter, metil, metil e a terminação ico. Então, o nome éter metil metílico. No próximo exemplo, nós temos aqui 2 carbonos é etil com 3 carbonos propil. Observe que com 3 carbonos ele pode ser ou propil ou isopropil. Qual a diferença? O carbono que está ligado ao oxigênio, se ele for primário, propil. Se fosse esse carbono aqui que estivesse ligado, que é o carbono secundário, seria o isopropil. Então, nós temos o nome ó, éter, ordem alfabética etil, propil e a terminação ico. Então, ficou éter etil propílico. Tranquilos? Então, qual a diferença do nome oficial para o nome usual? Lá no nome oficial, nós levamos em consideração a ordem crescente dos carbonos. Menor carbono para o maior carbono. Já na nomenclatura oficial, que é essa que nós acabamos de ver, nós levamos em consideração a ordem alfabética. Então, aqui, ó, no de base, aqui é o metil com 3 carbonos propil. Então, éter, a ordem alfabética, primeiro vem o metil, depois vem o propil, com a terminação ico. Tranquilos? São idênticos, então ficou éter, propil, propílico. Tranquilos?
Exemplo, escreva a fórmula estrutural, molecular e calcule a massa molar dos compostos abaixo. Então, aqui estão os dados. Carbono pesa 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Então, na letra A eu tenho o etoxibutano. Olha só, eu vou pegar os dois radicais, ó. Etoxibutano. Então, primeiramente eu coloco o oxigênio como elemento central. Tá aqui o oxigênio. Aí eu venho, ó, et, são 2 carbonos. Então, tá aqui. But, são 4 carbonos. Então, tá aqui, ó. Certo? Então, o primeiro passo aí é colocar o oxigênio como elemento central, ó. Você centraliza o oxigênio, aí vem pelos radicais, ó. Et, 2 carbonos. But, 4 carbonos. Como cada carbono tem que fazer 4 ligações, nós completamos. Esse carbono tinha 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios. Esse carbono só tinha uma ligação, recebeu os 3 hidrogênios. Este carbono com as 2 ligações recebe 2 hidrogênios. Este carbono com as 2 ligações recebe 2 hidrogênios. Este carbono com as 2 ligações recebe 2 hidrogênios. E este carbono com apenas uma ligação recebeu 3 hidrogênios. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural. A fórmula molecular, eu vou contar a quantidade de carbonos. Então, aqui eu tenho 2, com mais 4 dá 6. E vou contar a quantidade de hidrogênio. 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9. Com mais 2, 11, com mais 3, 14. E eu tenho um oxigênio. Então, aqui está a fórmula molecular. Para calcular a massa molar, nós vamos pegar a quantidade e multiplicar pela massa atômica. Então, carbono fica 6 vezes 12, dá 72. Hidrogênio, 14 vezes 1, que dá 14. E o oxigênio, 1 vezes 16, que dá o próprio 16. Eu somo esses três valores e eu obtenho a massa molar, que deu 102 gramas. Beleza? Letra B. Novamente, nós fazemos o mesmo procedimento. Colocamos o oxigênio como elemento central, certo? Éter, oxigênio como elemento central. Eu tenho but, que são 4 carbonos, e tenho met, que é só um carbono. Então, está aqui os radicais. Ó. Coloco o oxigênio como elemento central. De um lado eu coloco but, 4 carbonos. Tanto faz eu colocar do lado da direita ou da esquerda do oxigênio. Fica a critério de vocês. O mesmo raciocínio aqui, ó, met, só um carbono. Tanto faz eu colocar pela direita ou pela esquerda. Como cada carbono tem que fazer as 4 ligações, aí nós completamos as ligações, né? Colocamos os hidrogênios. Tranquilo. Então, eu obtive a fórmula estrutural. A molecular, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. Aqui eu tenho 1, com mais 4 dá 5. Hidrogênio, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9. 9 mais 3, 12. E eu tenho um oxigênio. Então, eu já obtive aqui a massa molecular. Para mim calcular a massa molar, eu vou pegar a quantidade de cada um e multiplicar pela sua massa atômica. Então, vai ficar 5 vezes 12 dá 60. 12 vezes 1 dá 12 e 1 vezes 16 dá 16. Somando esses valores, nós obtivemos a massa molar, que deu 88 gramas. Tranquilos? Que eu lancei um desafio na nossa aula lá no Google Meet, né? Deixei aqui a letra C e a letra D. Vamos ver a resolução da letra C. Metoxipropano. Novamente, nós colocamos o oxigênio como elemento central, já que é um éter. Aí eu venho para os prefixos. Met, 1 carbono, pente, 5 carbonos. Então, está aqui, ó. Completamos as ligações de cada carbono tem que fazer 4 ligações, nós colocamos os hidrogênios. Então, nós temos a fórmula estrutural. Aqui nós temos a fórmula molecular, ó. Certo? Como é que eu calculo a fórmula molecular? Contando os carbonos, eu tenho 5 com mais 1, 6. Hidrogênio, nós somamos todos os hidrogênios, deu 14. Eu tenho um oxigênio. Para calcular a massa molar, basta pegar a quantidade de cada elemento e multiplicar pela massa atômica. Nós chegamos a um valor de 102 gramas. Beleza? E na letra D, novamente, ó, oxigênio como elemento central, et, 2 carbonos, pente, 5. Então, tá aqui, ó. Completamos as ligações de cada carbono tem que fazer 4 ligações. A fórmula molecular, nós contamos a quantidade de carbono, eu tenho 2 com mais 5 dá 7. Hidrogênio, 3, 5, 7, 9, 11. 13 com mais 3, 16. Tem um oxigênio. Pronto. Para calcular a massa molar, basta pegar a quantidade e multiplicar pelo valor da sua massa atômica. Fizemos todo o procedimento, chegamos ao valor de 116 gramas. Tranquilos?
Olha só esse exemplo aí, ó. O etoxetano, que é o éter comum, usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente é muito usado como solvente apolar nas indústrias, em processo de extração de óleos, gorduras essenciais, entre outros. A estrutura do éter comum que explica o uso atual mencionado no texto é, meus guerreiros, etoxi-etano. Então vem aqui, ó, et, 2 carbonos, etano, et, também tem 2 carbonos. Então, como o oxigênio é um elemento central, eu vou ter o oxigênio, 2 carbonos antes e 2 carbonos depois. Então, na letra A, nós temos um álcool, então está fora. Na letra B, ó, 2 carbonos antes, 2 carbonos depois, eu tenho o oxigênio como elemento central. Então, a alternativa correta seria a letra B. Beleza? E aqui está o desafio que eu vou deixar para vocês lá para a nossa atividade no Google Classroom. Vou estar preparando uma atividade lá no Google Classroom, deixando lá para vocês. Como eu falei na nossa aula presencial, eu estaria deixando essa questão aqui para a resolução de vocês, certo? Então, como nós diferenciamos a nomenclatura usual da nomenclatura oficial? Na nomenclatura oficial, nós levamos em consideração a ordem crescente dos radicais, do menor radical para o maior radical, com a terminação -ox. Já na nomenclatura usual, nós usamos a palavra éter antes do nome e colocamos o nome dos radicais em ordem alfabética, certo? Com a terminação -ico. Beleza? Então, meus guerreiros, vou deixar uma atividade para vocês, tranquilos, e até a próxima.